E neste clima de risada aqui, com o Daniel Silva e o Wendel aqui, estamos muito bem amparados. Olha lá, Wendel. Ah, moleque! O porteiro da SEC, como dizem, né? Existe o porteiro do céu e existe o porteiro da SEC virtual. É o Wendel, esse camarada aqui. Ó. Um abraço para todos vocês que estão aí do outro lado. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui do Círculo de Estudos sobre Espiritismo e Arte. Aqui no canal da SEC, se você quiser se inscrever no canal, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, ative o sininho, pode curtir, pode comentar, pode compartilhar esse link. E se você quiser fazer parte, nos estudos anteriores, você pode inclusive achar os estudos e inclusive achar também o link que vai te levar para uma sala de WhatsApp. E nessa sala de WhatsApp a gente manda o link todas as segundas-feiras, 21 horas, um pouquinho antes, para a gente poder estudar acerca da arte e do espiritismo. Ok? Vamos que vamos. Vamos iniciar o nosso estudo, que hoje vamos falar sobre o artista. Vai ser interessante estudarmos sobre isso, é um tema muito realmente falado por nós espíritas, né? E acho que pode ser que tenhamos uma discussão muito, muito bacana hoje. O artista, o legítimo portador da beleza, caracteriza-se pelo conteúdo da mensagem que expressa, enriquecendo a humanidade com paz, com inspiração e engrandecimento moral, fazendo que, através da sua manifestação de arte, as pessoas se encontrem e confraternizem, respeitando-se umas às outras, sem apelos às paixões perturbadoras que induzem à violência, ao sexo desvariado, aos tormentos que desgovernam as emoções com predominância das sensações. O artista real é missionário de Deus como co-criador junto à humanidade. A sua contribuição permanece edificando mesmo quando ele morre, e não raro pela qualidade e profundidade do conteúdo da sua inspiração, que antecipa o futuro, não é reconhecido como gênio, senão depois da morte. Viana de Carvalho. O que seria Viana de Carvalho, Jesus amado? É um espírito. Cara, esse parágrafo aí já me falou muito, assim, cara. Porque a primeira coisa que me chamou a atenção é ele falar que o artista real é missionário de Deus como co-criador junto à humanidade. Isso é o mais bacana, né? Porque ao longo dos estudos com Leon Denis aqui, a gente acaba percebendo que Deus é o artista maior, né? E nós, como imitadores dessa arte do Cristo, né? Do belo e do bom, a gente acaba sendo co-criador da humanidade, né? E isso é super interessante, cara, para a gente perceber o quão importante a gente se torna quando a gente trabalha na arte, sendo co-criador. E aí ele já complementa falando, né? Que a contribuição permanece edificando mesmo quando ele morre. E aí eu me lembrei exatamente eu converso com o Dani, né? Que a gente, antes de eu começar os projetos do meu EP, do meu single, né? Ele falou, cara, investe, cara, investe. Pode ser uma das melhores coisas que você faz da sua vida, porque isso vai ficar para sempre, vai ficar eternizado aí, a sua arte, pode tocar pessoas que você nem vai saber onde, nem quando, e vai ficar para sempre essa questão aí, e é muito, muito massa isso. E depois que você faz essa questão, essa arte, né, você percebe aos poucos, né, o quanto é importante expor essa arte e ela ser, a partir deste momento, eterna para as pessoas, né? Eterna para a humanidade. É como se fosse uma contribuição sua para aquilo tudo. O Jordan também já fez um livro aqui, né? Então, para ele também, eu acho que pode ter essa sensação também, muito bacana. E, para finalizar, que antecipa o futuro.
Mas e aí depois eu vou falar que eu acho que eu vi que algumas pessoas abriram aí, depois eu vou falar sobre essa questão de antecipar o futuro. Vou até anotar aqui. Mas e aí, amigos, o que vocês acham? Vocês abriram aí, eu acho que vocês querem falar. Isso que você falou de eternizar é muito interessante, né? Porque é colocado ao mundo e sendo eternizada essa arte todo dia, né? Não necessariamente todo dia, mas a cada momento que você tem um contato com essa arte, repetidamente, seja música, seja poesia, seja dança, seja teatro, você tem uma interpretação diferente, né, daquela. Às vezes o próprio artista, né, que fez, que trouxe aquele significado, ele encontra novos significados. E é muito interessante também você ver a interpretação das pessoas e como que isso toca a vida de cada um de uma forma diferente. Por exemplo, aquela música do André Pirola, né, A Família é o Lugar. Tem uma frase que é muito interessante, que eu já vi várias interpretações, né, dessa frase, né? Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar. Nossa, a primeira interpretação, né? Nossa, eu tô bem sozinho mesmo, eu tô muito sozinho. Mas não é problema, né? Assim eu posso continuar. Mas sei que tem um compromisso. Ou talvez eu viva bem sozinho e assim posso continuar. Ou talvez eu estou bem sozinho nesse momento e assim posso continuar. Ele já trouxe essa ambiguidade em algum estudo, eu achei muito interessante, assim. E cada vez que a gente escuta, seja música, seja ver a poesia, ler a poesia, ver a dança, ver o teatro, a gente é tocado de uma forma diferente, assim. É algo que às vezes vai além do explicável. Eu acho incrível essa colocação, assim, porque, inclusive, a primeira interpretação que eu tive dessa música foi justamente, pô, eu vivo tranquilo sozinho, mas, assim, a vida me encaminha para o lugar que eu tenho que estar. E é incrível como a arte ela tem esse poder, né, de tocar, e à medida que a gente está se transformando, a gente entra em contato com ela e se modifica mais uma vez, né? Aquela velha ideia do ninguém entra no mesmo rio duas vezes porque não é mais o mesmo e as águas não são mais o mesmo. Eu gostei muito dessa perspectiva que o Viana de Carvalho traz de que é o missionário de Deus, né? Por conta do fato de que, de certa maneira, traz aquela visão de que, olha, filho de Deus, Deusinho é, a gente fala brincando, mas é que as potencialidades divinas estão dentro da gente. E essas potencialidades, elas, quando são semeadas, a gente começa a tocar as pessoas de maneira que nem sabe. E é uma coisa muito importante a gente ter em mente quando está fazendo arte. Não fazer arte para agradar, no sentido de, não, eu tenho que fazer desse jeito, porque desse jeito é a fórmula do sucesso. Não, mas é porque a fazer arte com o coração. Tanto é que ele começa já falando aqui o texto, né? Pelo conteúdo da mensagem que se caracteriza a beleza dessa obra. E a pergunta que me vem é qual é a mensagem que a gente tem passado na nossa própria arte, né? E é lógico, a gente já discutiu várias vezes, a beleza, ela tem várias formas de ser, ela tem várias formas de se expressar, porque várias são as formas de espíritos que existem por aí. Cada um, se eu for escrever uma música, vai ser diferente do Daniel, vai ser diferente do Wendel, vai ser diferente do Baiano, porque cada um tem o seu jeito de trazer a música sobre um amor, por exemplo, sobre família, porque nós somos diferentes, mas ainda assim todos nós podemos ser esses missionários de Deus, co-criando junto à humanidade, eternizando a mensagem. E me chama muita atenção também essa perspectiva que o Viana traz sobre como é que a gente utiliza a arte como um instrumento da mensagem, mas também pode ser utilizado como instrumento de uma mensagem não tão bacana, não tão positiva, né? Que induz a, como ele fala, violência, sexo desvairado, tormentos, ou seja, aquilo que nos destrói mais do que beneficia. E isso traz à tona, né? Qual é a nossa responsabilidade como artista? E eu achei muito importante isso. Acho que o Eno tinha aberto o microfone, não sei se ele queria falar. Não. Essa última fala do Jordão me lembrou muito Pequeno Príncipe, né? Você se torna totalmente responsável por aquilo que cativas, né? Então, acho que é importante a gente pensar nessas questões dessa forma, né? Então, é,
acho que por isso que a gente realmente tem que interiorizar mesmo qual o tipo de arte que a gente quer oferecer para o mundo, né? E a arte como uma forma mesmo mais ampla do sentir, assim, do estar no mundo mesmo, né? Porque até a Sofia falou esse final de semana, né, que o sono é viver é uma arte, né? Viver é ser um artista, né? Que tem todos os seus desafios, né? De você é, se equilibrar, né? Em todas essas dificuldades e transformar isso em uma coisa boa, em uma coisa construtiva para você. Isso é ser artista, né? Acho isso super interessante, muito legal. Essa última parte que eu falei aí também me lembrou, e talvez o Dani ele possa ter outros exemplos, mas me veio, né, o exemplo, né, esse exemplo, essa parte que ele fala assim, né, não raro pela qualidade e profundidade de conteúdo da sua inspiração que antecipa o futuro. Não é reconhecido como gênio senão depois da morte. Há muitos artistas que foram reconhecidos depois da morte, né? Muitos mesmo, né? Inclusive artistas mais clássicos e etc. Eles foram reconhecidos depois da sua morte, né? Por, por grandes obras que fizeram. Mas o que me chamou a atenção é esse antecipar o futuro. E me lembrou uma música do Gilberto Gil, que ele fala: eu vou criar meu website. Cara, eu vou criar meu website, cara. Quem é do... O Wendel com certeza sabe que música é essa. Então, assim, como que Gilberto Gil, nos anos 90 nem sabia sobre hoje, como é tão fácil você ter um website, né? Um website quer dizer um perfil mesmo, né? Num site, Facebook, Instagram. E ele antecipou, cara, isso. Cara, isso é genial, cara. Isso sabe? É meio que mágico, assim. Ó. Sei lá, cara, o Gil às vezes me surpreende com muitas coisas, né? Na minha cabeça veio mais esse exemplo do Gil, mas acho que se a gente buscar outros, né? Talvez a gente consiga. Talvez era o Michelangelo, o Rafael, que fazia muitas coisas, né? Inclusive, ele era artista, ele é arquiteto, também ou era o Da Vinci, que tinha várias obras, né? Tipo, umas geringonças e tal, etc. Era Aí você tava ele? falando das tartarugas ninja, aí você começou a falar de escultura, não sei o Não, quê. cara, eu acho que era o Da Vinci, que tinha várias Da coisas, que ele Vinci era era cheio de... músico, arquiteto, pintor, ele fazia um monte de parada, né? Que ele inventou também tipo um avião, tipo uma parada muito louca, cara. Cara, então é isso, eu acho que artista é essa parada também, né? Ele meio que antecipa as coisas, né? Ele vê além daquilo que está posto no atual momento, e acho que por conta dessa visão antecipada daquilo que está por vir, ele consegue modificar o que está posto, né? E aí, a partir disso, mudar algumas coisas no nosso presente. Isso é super interessante da gente pensar. Eu não lembro mais de nenhum É, outro artista, se alguém souber. eu lembro de alguma coisa ou outra, por exemplo, eu tô lendo Duna recentemente, muito tanto por causa do filme quanto pela obra em si, né? E aí a gente vai percebendo que a galera fala que esse livro lançado na década de 60 ele não é visionário à toa, porque né, desde aquela época ele já falava de uma visão de natureza como um ecossistema todo conectado a gente, a vida conectada a gente. E a própria obra, né, para quem não sabe, Duna é um apelido do planeta Arrakis, que é para onde os personagens principais se encaminham. É um planeta desértico, basicamente um Saara no planeta inteiro. E a água é um recurso extremamente essencial lá. Então você percebe, né, na década de 60 ele já estava trazendo à tona, por meio da ficção, uma discussão importante sobre recursos naturais. Como é que andam os recursos naturais na Terra? Como é que vai ser se a gente precisar ter que aprender a conviver com menos do que a gente realmente tem? Fora a tecnologia que ele coloca lá e tudo mais. E isso passa muito por mim, a gente vai lendo, né? Ele cria todo um universo, um idioma, um nome, e toda uma mitologia que você pega que é baseada um
pouco nas nossas religiões e nas nossas visões de mundo. E trabalha aqui, ele coloca a gente em cena. Eu acho que uma das melhores coisas da arte, mas especialmente assim, da ficção, é pegar um mundo completamente diferente do nosso e trabalhar as nossas questões ali de frente, para a gente se perceber. Então, eu acho que isso passa muito por uma discussão que a gente teve umas 2 ou 3 semanas atrás, em outra mensagem desse livro, é o quanto o artista, a arte, mas principalmente o artista, é saber ressignificar onde há o comum, algo que ninguém tinha percebido, porque ele desenvolveu em si uma visão que ninguém tinha percebido. Eu havia dado até o exemplo da árvore, né? Você pedir para uma pessoa que não se considera artista falar o que é uma árvore ou tentar descrever, ela vai tentar falar, olha, a árvore é dessa altura, não sei o que, não, não, não. Você pedir para o músico, ele pode fazer uma música contando como a vida dele passa para aquela árvore nas várias estações. Se você pedir um poeta, ele pode fazer isso de uma maneira assim que junte a árvore com a vida, sabe? A raiz, as nossas raízes, a transformação do o crescimento da árvore, pode botar uma coisa de meio ambiente ali no meio, dependendo, né? Então, isso é porque o artista ele pega do cotidiano o sensível, ele tira a coberta do cotidiano e dali puxa uma coisa sensível, puxa uma mensagem. Aí você falando, eu lembrei muito de Duna, que me remeteu também como a artista em si, seja grandes artistas como esses que você citou, sejam outros artistas que não são grandes no sentido de qualidade ou de fama, porque fama não é sinal de qualidade, nem sempre, mas mesmo assim, em alguns graus, eles estão desenvolvendo essa habilidade de olhar com sensibilidade para a vida e tirar algo inesperado, né? O extraordinário do cotidiano. Muito bacana, cara, muito bacana. Me lembrou agora outros, né? Alguns filmes geralmente são bem que antecipam o futuro mesmo, né? Eu lembro daquele Minority Report, que o cara fazia isso aqui, ó, para aproximar a parada, cara. Hoje é tão comum o cara fazer isso, tá ligado? O cara chegava assim no negócio de vidro e, tipo assim, deixa eu aproximar isso aqui, e puxava. Aí, tipo, a gente, nossa, que maneiro, não sei o quê. Aí, tipo, acho que 10 ou 15 anos depois a gente faz isso com o celular, tá ligado? Muito maneiro, então, realmente. Alguns artistas têm umas inspirações que muito massa, muito massa, muito massa. Visão da espiritualidade. Em 1941, a Federação Espírita Brasileira publicava O Consolador, 13º livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. No mesmo ano em que, no dia 1º de maio, Getúlio Vargas assinava o decreto-lei que instaurou a Justiça do Trabalho e que uma embarcação com bandeira brasileira, ao navegar no mar Mediterrâneo, foi atacada por um avião de guerra nazista. Trata-se do vapor Tabuaté, que navegava do Chipre para a Alexandria com um carregamento de batatas, lã e vinho, ataque que não afundou a embarcação, mas causou a morte do primeiro brasileiro na Segunda Guerra Mundial, o conferente José Francisco Fraga. O Consolador, da autoria de Emmanuel, amigo e orientador do médium Chico Xavier, realiza um estudo de leque temático extenso em forma de perguntas e respostas feitas pelos integrantes do grupo espírita Luiz Gonzaga, organizadas e catalogadas pelo próprio Emmanuel. O autor espiritual divide o livro em partes e itens, sendo que na segunda parte, onde constam os itens vida, sentido, cultura, iluminação e evolução, organizou as perguntas feitas sobre a temática da arte, especificamente no item sentimento. Essa parte é massa, eu já li no Consolador. A primeira questão proposta por Emmanuel é desafiadora. O que é arte? A dificuldade em
se definiu que é arte reside na capacidade que o termo possui de se alterar conforme a mudança dos ambientes culturais do indivíduo, o que dá ao conceito de arte uma construção cultural mutável, sem significado constante. Em uma mesma época, pode haver variações do que se classifica ou não como arte. Sem ater-se a parâmetros gerais, válidos e consensuais e a contextos geográficos e culturais, emana como característica dos espíritos que já alcançaram significativa evolução espiritual, oferece em sua resposta uma visão ampla sobre o assunto. A arte é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, de paz e amor. Realmente essa frase aí é bem bacana e bem completa mesmo, né? Emmanuel foi muito feliz quando ele fala. E eu lembro muito que o Pirola sempre falava que nós artistas éramos médiuns, né? Médiuns musicais, ele falava e tal, etc. E aí o Emmanuel ele fala que o verdadeiro é sempre, o artista verdadeiro é sempre um médium das belezas eternas. E o seu trabalho, em todos os seus tempos, foi tanger as cordas mais vibrantes do sentimento humano. Muito legal isso, né? Porque ser médium das belezas eternas é exatamente pegar tudo aquilo de criação, né? Que Deus nos criou, que Deus criou, e poder utilizar, né? Ser um mediador dessa beleza, né? Desse belo e bom, né? Porque vindo de Deus é sempre belo e bom. E a partir disso fazer tanger as cordas vibráteis do sentimento humano, né? É muito interessante pensarmos nessa responsabilidade que temos, né? E que às vezes, pelo menos para mim, me causava antes muito anseio por não estar e talvez até isso seja por conta de toda essa cultura criada dentro do espiritismo do artista, né? De como a gente não consegue se legitimar de uma forma positiva ainda como ideia dentro do espiritismo. Então eu sempre achava que eu devia estar num trabalho mediúnico para que eu pudesse ter como eu posso dizer, para ter uma responsabilidade, não é responsabilidade, mas ter uma significância no trabalho do movimento espírita, né? E aí quando o Emmanuel fala que nós somos médiuns das belezas eternas, isso acaba me confortando o coração e me lembrando, inclusive, de uma fala da nossa querida tia Égida, que falou comigo. Eu falei assim, tia Égida, eu não estou muito confortável dentro das reuniões mediúnicas. O que será? Eu não estou querendo voltar para a reunião mediúnica. O que a senhora acha? Aí ela falou, meu filho, você está em qual trabalho? Falei, eu estou na evangelização, tocando lá com as crianças e tal. Aí ela, meu filho, na hora da evangelização, você está fazendo o seu trabalho de médium lá na evangelização, utilizando a sua inspiração, a sua mediunidade, para poder aplicar
os conhecimentos da doutrina para as crianças, né? E aí aquilo me deu um start, assim, né? Caraca, velho, eu não preciso estar dentro de uma reunião mediúnica, sentado numa mesa, sabe? Para me dizer que eu estou trabalhando dentro da doutrina espírita, né? Para me sentir pertencente ao trabalho da Seara, né? E aí, depois dessa fala, tudo mais se abriu, assim, e eu me senti mais pertencente e mais confiante daquilo que eu estava fazendo, né? De que a arte, de fato, é um instrumento poderoso que podemos fazer a diferença, né? E não estar... E seja lá, eu estou falando de mediunidade assim, mais por alto, né? Porque é uma questão muito em voga na doutrina espírita, na verdade, né? Mas pode ser qualquer outro trabalho dentro da doutrina espírita, né? A gente está ali, está exercendo ali, querendo ou não, um pouco da nossa mediunidade e está ajudando as pessoas a partir disso, né? Não sei o que vocês acham sobre esse assunto, inclusive. É muito por aí mesmo, né, Baiana? Porque a gente acha que... A gente esquece que a evolução dos meios, dos mecanismos mediúnicos, eles não pararam, né? Eles ainda continuam. Então, tipo, começou lá atrás, com mesa girante, agora é violão girante que a gente vai ter. E não vai parar por aí, não. Vai continuar para onde tiver que ir, porque até chegar ao ponto que os meios da comunicação espiritual com esse mundo aqui vai ser algo tão comum que a gente não vai precisar de nada, né? Vai ser mais rápido que o WhatsApp. Vai estar aqui na hora, assim. Vai ter espírito te mandando figurinha quando você menos imaginar. Porque é isso que tende a acontecer, né? E é dessa questão, assim, de ser o verdadeiro artista verdadeiro, né? É muito interessante, porque eu gosto de fazer uma analogia muito boa quando a gente trabalha em algo no bem, com as ferramentas de um carpinteiro, né? E quando a gente... O carpinteiro tem ali as ferramentas favoritas dele, o martelo, o serrote, o formão. Então, sim, se a gente é essa ferramenta ali também, a gente a gente acaba sendo bem cuidado, né? E o que a gente vai fabricar com o nosso trabalho, como você leu no trecho anterior, vai muito da nossa intenção, né? Se pode ser algo bom ou ruim. Então, tipo, a gente vê muita gente, por exemplo, reclamando da internet, que a internet é isso, a internet é aquilo, o que tal rede social é isso, é aquilo, mas vai muito também dos meios com que a gente utiliza aquilo ali, né? A gente pode criar filtro para cada lugar desse que a gente entra, a gente pode criar tudo isso para a gente colocar realmente as intenções e, a partir disso, saber polarizar, assim, o que realmente a gente quer levar para os outros, né? Através do nosso trabalho e o que a gente quer servir de médio, né? Para essas belezas eternas, assim. Então, a mesma coisa acontece com a nossa atuação mediúnica, né? Ela pode acontecer em qualquer lugar, ela pode acontecer no lugar que a gente realmente se dispõe a fazer um trabalho. Então, por exemplo, você vê que tem uma pessoa muito mal falando alguma coisa ali, está se sentindo super mal, e você pode ajudar com alguma coisa, você, querendo ou não, acaba sendo um médium naquele momento, né? De ajudar aquela pessoa. E a gente às vezes acha que não, eu tenho que estar dentro da casa espírita, eu tenho que estar dentro do trabalho espírita para realizar essas capacidades, né? Mas sempre vai muito além disso. Uma coisa que eu achei muito legal nesse trecho também, seguindo essa linha, é que ele fala que o objetivo desse tanger as cordas, né, mais vibratas do sentimento humano, o tocar na sensibilidade, da nossa subjetividade, é justamente buscar transcender, né? Porque a arte é uma forma de transcender a matéria. Não que a matéria não seja importante, mas lembrar as pessoas, por meio daquele sentimento que muitas vezes a gente não consegue explicar, que a gente é muito mais do que a gente consegue realmente ver, né? Muito mais do que a gente consegue realmente entender. Porque a gente é espírito, cheio de história, cheio de erros, de acertos,
de calos, cicatrizes, de belezas. E quando a gente trabalha essa questão, né, do polarizar a esperança da alma para além da matéria, né, trazendo que vale a pena viver por coisa além do que o mundo vive falando que vale a pena viver, a gente começa a sentir no âmago, né, no profundo, essa esperança, essa potência surgir. Eu acho que isso responde também por muito da eternização dos artistas, né? Você percebe que Van Gogh foi um desses artistas que só tiveram reconhecimento depois, como um grande pintor, um dos maiores, mas ele trazia, de certa maneira, do cotidiano a beleza, uma noite estrelada, que era basicamente um porto, um céu anoitecido, que a gente tem, que aquele povo tinha todo dia, e a gente tem todo dia, muitas vezes, não presta atenção. Ele viu e transformou aquela beleza em um quadro, um quarto, uma prisão também, né? Como o Baiano ele projetou uma vez aqui para gente. E daquele retrato a gente conseguiu tirar alguma beleza, alguma mensagem. Então eu acho que passa muito por isso, né? Não necessariamente você precisa estar falando de religião, de Deus expressamente, explicitamente, mas trazendo a mensagem de uma forma que toque a pessoa e a leve a perceber que, por exemplo, além do momento em que se vive na Terra, de dores, de dificuldades, de crises, há coisas que duram mais do que isso. Há coisas que são mais poderosas do que isso. E o tempo vai levando que não for para ficar enquanto deixa aqui, e potencializa aquilo que é real. Então eu acho muito bonito essa percepção, né, de tanger as cordas mais vibratas do sentimento humano. É como se o artista ele tivesse esse trabalho de, através da sua arte, pegar lá com calma, ele souber fazer direito, o sentimento da outra pessoa. A gente nunca sabe o quanto toca a outra pessoa. Às vezes a pessoa não fala nunca com a gente. Aí a gente toca uma música, declama uma poesia, apresenta uma dança, um teatro, e aquela pessoa levou a mensagem que a gente passou naquela obra de arte para sempre na vida dela, mudando o rumo dela para sempre, se ela quiser. Isso é tanger o sentimento, né? A corda do sentimento alheio. E quando a gente faz isso impulsionado pela essa beleza suprema, né? Dessa sabedoria, dessa visão de que a vida é muito mais, eu acho que a gente ganha uma potência ainda maior do que a arte já tem. Então, eu acho isso muito lindo, né? Emmanuel, ele traz essa visão, né? De tocar o outro, saber tocar o outro com a nossa arte e saber para que a gente está tocando o outro com a nossa arte. O que a gente está passando? A gente cai de novo naquilo. Qual é a mensagem, né? Mas um pouco mais fundo. Como é que eu estou fazendo isso, né? Como é que eu estou potencializando essa esperança de que tudo passa, por exemplo, de que a vida ela é muito mais bonita do que aquele que a gente está vendo, porque a beleza ela é de certa maneira incontestável, né? Você sente, você vê e você se emociona. Então é a mesma coisa que um filme. Você está vendo um filme e você se emociona se você estiver conectado com o que está passando ali. Vejo que você seja uma pessoa difícil de chorar, por exemplo. Você se emociona, porque a mensagem dali tem uma beleza. Enfim. É isso aí. Inclusive, essa questão confirma um pouquinho essa questão do tanger as cordas mais vibratas do sentimento humano. Ele não quer dizer o sentimento bom, só bom, né? Ele pode ser o sentimento bom ou ruim, né? Então, pode te emocionar, pode te fazer medo, pode te deixar triste, pode fazer tudo, né? E por isso a responsabilidade que temos em relação a termos a consciência do que estamos fazendo com a nossa arte. Na resposta à questão 161, o Consolador, Emmanuel indica a relação existente entre a arte e o que ele chamou de contemplação espiritual, sendo ela a manifestação divina que todos temos em nosso íntimo. Contemplar é um ato que exige voltar-se para dentro de si,
de maneira profunda e intensa, a ponto de ser absorvido pelo que contempla. Contemplar espiritualmente pode ser comparado ao ato de, em fazendo uma ação de meditação interior íntima e única, compreender e sentir a espiritualidade e a divindade, polarizando nossas esperanças no caminho da evolução. O espírito André Luiz, com suas obras mediúnicas, retirou os véus do mundo espiritual, oferecendo-nos o conhecimento minucioso sobre sua organização e a relação com o mundo físico, explicando cientificamente os mecanismos espirituais da vida e sua inter-relação com a moral do indivíduo. Em seu livro Nos Domínios da Mediunidade, ofereceu-nos o pensamento de que a arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. O belo é um conceito subjetivo ligado à estética que pode identificar determinadas características de seres e coisas não sendo definido exclusivamente pela vontade do gosto particular. A Grécia clássica, por exemplo, nos deixou impressões para o belo que atravessam a história das artes, indicando as características de ordem simétrica e proporção. Neste mundo, o lindo é necessário. Há muito poucas funções tão importantes como esta de ser encantadora, que é desespero na floresta se não houvesse o colibri. Exaltar alegrias, irradiar aventuras, possuir no meio das coisas sombrias uma transmutação de luz. Ser o dourado do destino, a harmonia, a gentileza, a graça, é favorecer-te. A beleza basta ser bela para fazer bem. Hugo, 1866 a 74. Vitor Hugo. Só esse cara, só, pô. Só. Interessante, né? Não me surpreende mais, principalmente de André Luiz falar sobre o belo, a Vitor Hugo falar sobre o belo e o bom também, né? A beleza basta ser bela para fazer bem. Isso que é o mais interessante, né? Muito bacana. E aí como o próprio autor falou, né? Não sei quem é qual autor que está escrevendo esse capítulo, mas ele falou que para nós humanos aqui, né, tem um estereótipo diferente, né? A palavra belo, né? E aí, até que ponto esse belo, essa beleza humana tem feito bem para a humanidade, né? Com aqueles corpos inalcançáveis criados pela mídia, criados pela sociedade para nós, né? Com o propósito de algo, né? Propósito mercantilista, né? Isso tem feito bem, né? Porque, segundo Vitor Hugo, a beleza basta ser bela para fazer bem, né? Então, qual beleza tem nos feito bem? Um pôr do sol nos faz bem? Um cair da chuva olhando pela janela nos faz bem? Talvez essa seja a real beleza que temos que observar, né? O amor, o nascimento de uma criança, né? Nos faz bem ver isso, né? O amor que está ali em comunhão naquele momento, né? De nascimento. Então, acho que isso nos mostra o quanto devemos refletir acerca dessa beleza, né? Nos livrando muito dessa beleza enraizada, humana, material, e buscando mais essa beleza esotérica, essa beleza mais intangível, mas que faz toda a diferença aqui para nós, né? Continuar, né?
Falta muito aí, Jordan? Deixa eu ver. É a última página. Ai, Jesus, é a última página. Leon Denis, apóstolo do Espiritismo, contemporâneo de Kardec, um dos maiores defensores de suas ideias após desencarnação, em seu livro O Espiritismo na Arte, que a gente já leu, propõe explicitamente a existência de uma relação entre arte e divindade, iniciando uma relação sobre a necessidade que o Espírito Eterno possui de ampliar sua percepção de beleza em seu processo de evolução espiritual. Dizemos que o objeto essencial da arte é a procura e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primária da realização perfeita da beleza física e moral. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Tal é a norma da alma na sua ascensão divina. Muito bacana, né? Temos essa meta de evolução relacionada, né? O nosso... Esqueci como é que se dá o nome quando somos fadados à perfeição. Esqueci. Mas já que somos fadados à perfeição, essa questão, né? Sermos fadados à perfeição passa por essa procura e conquista da beleza, né? Muito bacana, muito legal. Essa beleza verdadeira que a gente acabou de falar antes, né? Muito legal. Exatamente, né? E você percebe que ele, Emmanuel, André Luiz, o Esteta, no próprio livro ali, né, do Espiritismo na Arte, trazem todos essa mesma mensagem de uma forma diferente, né? A conquista da beleza. E como você disse muito bem, né? Será que a beleza que a gente está exaltando na Terra é realmente a beleza? Ou será que ela tem sido instrumento de perturbação para as pessoas, né? Com padrões sociais, com padrões na forma de fazer e viver a arte, como se ela tivesse que se adequar a isso, porque a beleza é a beleza. A beleza basta ser bela para poder fazer bem, né? Então, eu acho que essa é uma frase assim, que eu vou guardar para a vida. Agora, eu tenho a necessidade de ler esse livro agora, depois dessa, do Vitor Hugo, mandar uma dessa, porque é assim, né? A beleza basta ser bela porque ela é preenchida em si mesma, ela é cheia em si mesma de potência, de qualidade, de encantamento. E aí a gente lembra muito quanto o Leon Denis ele fala, né, que alcançar a Deus, essa beleza de Deus, é algo muito bom para todo mundo, porque ele criou a beleza também, para que a gente pudesse contemplar, viver, senti-la dentro da gente. Eu acho tão bonito, tão potente isso, porque querendo ou não, fornecer o prazer para a alma. Várias vezes eles falam da importância de como a gente muitas vezes prioriza apenas o prazer material e esquece que ele não é nem 1% de toda a satisfação, de toda a realização do prazer da alma. Imagina o sentir que você tem quando compõe uma obra artística e essa obra artística ela tem uma carga emocional para você que te faz bem, sabe? Você sente que ela é bela. E às vezes a gente se pergunta, será que fui eu mesmo que fiz? E a gente sabe, né, que foi a gente, mas não sozinho, jamais sozinho. Nenhum artista trabalha sozinho. E eu acho isso muito, muito rico. Porque a partir do momento que a gente entende, né, que o objetivo essencial da evolução é a procura e a conquista dessa beleza, a gente começa a procurar aquilo que nos aproxima desse objetivo essencial, é conquistar a beleza dentro de nós. Qual é a beleza que eu tenho para dar dentro de mim? E o que me aproxima disso? O que me aproxima disso é me melhorar na arte que eu já faço, por exemplo. Então é isso.
é entrar em contato com aquilo que me inspira a fazer essa obra, para tentar traduzir essa beleza que habita em mim. Então é isso. É aprender um instrumento para conseguir expressar melhor, é aprender a interpretar um filme, teatro, aprender a fazer filme, etc, sabe? Tudo isso que me aproxima da beleza, da vida, e entender que a beleza dessa vida, não está restrita apenas à manifestação artística, né? Porque, como vocês falaram, a vida é uma arte. Então, às vezes, a gente está precisando só saber se adequar melhor para enxergar essa beleza e mais, para potencializar e produzir essa beleza, como a gente conseguir, né? Eu achei isso muito, muito bonito. Desculpa a redundância. Não, muito bom, cara. Sensacional, realmente. É... Não, foi o que até o Dani falou aqui, que é uma frase realmente muito profunda. A beleza está exatamente na subjetividade de existir, do existir, né, cara? Se você existe, você, ao mesmo tempo, é tudo aquilo que a gente falou, né? Você é co-criador da arte, né? Você é, está ali contemplando já tem essa contemplação em relação a tudo que existe, né? Porque você contempla a natureza, contempla a existência e tudo aquilo que envolve viver, né, cara? Porque se falar, né? Se viver é uma arte e a arte está relacionada a essa beleza, então a nossa existência é essa questão, né? Essa subjetividade de existir, né? Essa profundidade, né? Essa questão inexplicável de existir, de interagir, né, com o mundo, com as pessoas, e através disso criar movimentos que a gente consiga atingir o sentimento dos outros através de uma música, através de uma palavra, através de uma poesia, através, não sei, cara, sabe? Através de uma doação de uma flor, né, que é uma arte criada por um nosso criador, né? E você vê aquela beleza, o cheiro, a textura, tudo isso é uma arte, né? E isso tudo é muito subjetivo, cara, é meio que inexplicável, assim, né? Então, acho que o Dani realmente resumiu bem, assim, né? Essa beleza dessa subjetividade de existência nossa, assim, né? É muito simples, mas é muito profundo, se a gente for parar para pensar. É muito bacana. E eu lembrei do início da música Cajuína, do Caetano, né? Existimos, a que será que se destina? E aí é uma pergunta que eu me faço muito, né? Porque, assim, por que as pessoas procuram se divertir, relaxar, contato com a arte? Eu li no livro Necessidade da Arte, Ernest Fischer, para pesquisar, né? Na minha pesquisa, quem não sabe do direito passa por entender a relação do direito com a arte, para além da regulação legal. E aí ele pergunta isso também e me atiçou, porque era uma coisa que eu já tinha em mim. Por que as pessoas param 2 horas, às vezes 3 da vida delas, para assistir um filme, ver uma vida que não é delas? E aí me veio em mente agora o quanto que, na verdade, é porque a gente busca isso para se divertir, para relaxar, para construir novas formas de sentir em nós, novas formas de enxergar dentro de nós. E porque, querendo ou não, isso é um anseio do espírito que nós somos. Nós temos a necessidade não de fazer as coisas apenas para produzir dinheiro, matéria e tudo mais, mas para contemplar, para sentir a vida. E eu acho isso tão poderoso, né? Porque eu acho que é um sinal de Deus para a gente começar, dentro da gente, perceber o que está nos movendo, né? O que nos move a consumir a arte? É a vontade, é a necessidade de contemplar algo além do que a gente tem. Não necessariamente porque a gente está insatisfeito com a vida que tem, mas também porque a gente sabe, sente dentro de nós, inconscientemente, que tem como ser mais potente, mais bela,
mas realizadora. Então, eu acho que essa é uma ótima resposta. Por que que as pessoas consomem arte? As pessoas vão assistir filme, que as pessoas vão ouvir música, para se divertir, para se realizar. A gente pode achar que se realizar é algo, beleza, realizar. Não, realizar é uma satisfação tão grande na vida da pessoa, né? Que traz uma leveza. A gente faz algo que ama, se realiza naquele, cara. É como se a gente olhasse para a gente e falasse, cara, é isso, sabe? Eu tô me sentindo bem e isso basta, eu tô me sentindo realizado. Porque a gente está exercitando essa potência da alma. Mais do que, de novo, qualquer prazer material, por incrível que seja, pode conceber pra gente. Então, eu acho que é importante, né? Porque, para não cair no moralismo de achar que prazer material é pecado, a gente tem que superar isso. Mas entender que existe uma hierarquia. O prazer da alma é maior. Por quê? Porque nós somos espíritos, não sou o corpo. Então, eu acho que é para isso. Vivemos aqui. Será que se destina para se realizar, para contemplar, para sentir, para pensar, para conviver com o outro, aproveitar a vida, crescer nesse contato com as dificuldades da vida, uma relação com o outro, consigo. Muito bacana, cara. Inclusive, uma frase que você falou de contemplar aquilo que a gente não entende, né? Aquilo que vai além do que a gente entende também, tem essa questão. E aí me lembrou uma coisa de antes que a gente já conversou, como é que tudo se interliga, né, cara? E por isso que a gente continua no espiritismo, porque tudo se interliga, cara. Tudo faz sentido, saca? Isso é muito legal pra gente. Que é essa questão, pô, se você contempla, tem uma contemplação daquilo que você não entende, daquilo que está muito além de você, alguns artistas conseguem dessa forma, por essa busca intensa da contemplação e por ele também ter as suas ideias e conseguir fazer uma mistura, bater ali no liquidificador, isso tudo, sai obras que podem exatamente aquilo que a gente falou lá em cima, né? Prever um futuro que ainda está por vir. Muito bacana, né, cara? Porque exatamente Deus, por exemplo, ele não vive numa esfera de futuro, passado, presente, né? Ele só existe. Exato, ele só existe, tá ligado? Então, para ele, cara, não existe futuro, né? Muito tudo, melhor, mano. tá ligado? Ele é tudo melhor, sacou? Ele tá nesse que nem a gente estudou lá com aquele autor lá maluco, como é que é? Da filosofia, Jota? Que para ele... será? Não lembro. Cara, não Não, é era um grego, antes, né? É um grego. Eu esqueci o nome, mas eu sei, tô ligado. Que ele falava que, na verdade, a questão do tempo é algo criado pela humanidade, tá ligado? Pelo humano mesmo, sacou? Então, tipo assim, para Deus não existe tempo, sacou? Então, se você contempla algo muito melhor que você, muito maior que você acaba contemplando, entre aspas, né, também um futuro próximo, que na verdade não é um futuro, né? É tipo um estado mesmo, tá ligado? Que transpassa passado, presente e futuro, né? Isso é muito louco, cara. Volta para aquilo que o Dani acabou de falar também, né? Que a beleza está na subjetividade de existir, cara. Isso é muito louco. Cara, muito doido. E quem é a subjetividade? Somos nós, cara. É esse impalpável, né? Como Saramago ele fala, dentro de nós é um negócio que a gente não consegue definir, sabe? Tirando tudo, existe um negocinho ali que a gente consegue definir, abstrato, e esse negócio somos nós. É a subjetividade. Eu achei de uma potência essa fala dele, assim, maravilhosa. Maneiro. Vamos acabar aqui agora. Acabar assim, né? Nessa parágrafo, vamos ler esse parágrafo e aí a gente discute, se alguém quiser falar mais alguma coisa, para a gente poder ir caminhando para o final da nossa reunião. Poxa, Ricardo, o papo a sua cara hoje, Ricardo. O papo foi muito bom, muito transcendente, muito sua cara, Ricardo. Nossa, que pena, cara. Eu ia gostar disso. Essa semana sem falta eu vou ver o vídeo gravado, hein? Veja, cara, muito bom, muito bom. Veja e traga suas considerações lá no grupo, isso, cara, que a gente debate. A gente adora, cara, a gente adora suas considerações. Você é o cara, é o bicho da goiaba. Inclusive a da Maria também, mas a Maria não fala, né? A Maria só escreve, né? Ela é tipo
ela é o médico psicografia, a Maria, né? Só que no teclado. Ai, Jesus. Vamos lá. Luiz e Denis, na verdade, né? Oferecem à nossa reflexão o papel que a arte pode desempenhar de ser intermediário de contato entre o indivíduo e Deus, o belo eterno. André Luiz ousadamente propõe ainda que a arte é a mediunidade do belo, indicando a possibilidade de que o artista possa, então, com sua obra, tornar-se médium da divindade, oferecendo sublimes visões aos encarnados, sensibilizando-os para a obra de Deus. E aí eu quero dar um exemplo, né, que o Jordan também já deu, né? O Van Gogh, ele olhou para a cidade ali, aquela visão de uma noite estrelada com a lua, e ele serviu como médium do belo. Ele serviu como médium dessa beleza divina, da divindade. E a partir daí ofereceu para nós sublimes visões aos encarnados daquela beleza, sabe? Num quadro, numa pintura, sacou? E aí nos sensibilizou para a obra de Deus, que é simplesmente entre aspas, tá? Simplesmente uma noite estrelada olhando para uma cidade. Cara, isso é sensacional, incrível. Olha aí. Incrível, 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 incrível. Não tem outra palavra. Gente, eu lembrei que esses dias dei uma viajada legal nisso. Eu lembrei daquele trecho do Rossini em Obras Póstumas, falando que o artista ele é o médium da harmonia, né? E aí, num desses encontros da Gênesis que a gente faz na terça, deu esse insight, né? Tipo, que essa mediunidade que você traz essa harmonia para sua manifestação mediúnica, no caso a arte, essa harmonia ela seria também um dos atributos de Deus. Então seria muito louco, né? Você trazer um dos atributos que seria a harmonia para dentro da criação artística, né? Um negócio muito louco. E aí então, você fazer o contrário também, né? Perceber que a harmonia ela é atributo divino e consequentemente a criação divina, ou seja, a obra de Deus, ela contém harmonia em si, porque ela é obra do Criador. Ricardo, eu queria até te fazer uma pergunta. Você que está estudando a Gênesis, cara, isso é perfeito, porque, tipo assim, a harmonia acaba sendo realmente uma característica, como você falou, é uma característica do belo, né? Quando você fala de uma beleza, você fala algo harmônico, né? Então, a música, pô, quando ela tá fora do tom, é claro que tem músicas que você pode reacostumar o seu ouvido para isso, mas geralmente as músicas que causam, né, não estranheza, ela está harmonicamente encaixada em algo específico, né? A pintura tem, né? A foto tem um enquadro, então ela está em harmonia, né? E aí a gente até estava falando sobre isso, né, Dani? Sobre um inspiral, né? E que esse inspiral está em tudo quanto é lugar, né? Harmonicamente falando. Como é que é o nome? Ciclo de Krebs? Não é isso não, né, Dani? São os números de Fibonacci, né, que geram aquela sequência espiral que está presente em tudo no universo, né? Isso. Aí você que está estudando a Gênesis, tem alguma citação em relação a essas questões lá? O Jordan, que saiba, outras pessoas também. Tem tudo a ver com essa harmonia, né? Desse ciclo, dessa espiral que está em todos os lugares, né? Super interessante. Você sabe dizer, Ricardo? Do Fibonacci, eu não recordo agora de ter visto até agora. No entanto, no capítulo que a gente está vendo agora lá, que é o da astronomia geral, que é o Galileu que fala, ele traz assim vários exemplos assim dessa harmonia na prática, né, no universo, né? Mas assim, esse caso do Fibonacci não foi citado ainda não. Mas assim, quando a gente fala disso, né, quando o Galileu começa a trazer essas coisas da astronomia, tem muita coisa da geometria, do equilíbrio das forças. É um capítulo assim bastante matemático
e físico. É muito louco, muito louco. E o doido, cara, é que vai numa crescente. Galileu ele vai trazendo, tipo, eu vou trazer o pouco que eu consegui aprender para vocês já começarem a entender a grandiosidade. Então ele fala que meio que desde as células até o universo, a conexão entre as galáxias, tudo tem essa harmonia. Tá tudo organizadinho nas várias camadas da vida e do universo. E ele vai dando exemplo, né, para poder mostrar a grandiosidade da vida. Ele dá uma quantidade de números, né, das estrelas, que são bilhões. Maria e Ricardo estavam no dia, que eu lembro. Ele fala que são bilhões só na nossa galáxia. E cada local desse tem vida, e cada parte dessa vida ela está equilibrada com o próprio universo. Pelas próprias leis, ele vai trazendo como é que as leis elas funcionam na física para manter essa harmonia. É a acumulação de massa, que vai formando os planetas, aí tem o centro gravitacional, que vai formando meio que esse campo gravitacional vai aproximando, né? Os outros planetas vão girando perto e tudo mais. Aí ele fala um pouco da formação da Lua no passado longínquo, né? Por que ela está perto da gente. E ele vai trazendo, de certa maneira, como se você pudesse perceber o quanto o universo como um todo ele está equilibrado pelas leis da física que foi Deus que criou. Então, assim, ele não fala do Fibonacci especificamente, talvez ele nem soubesse na época que ele falou isso, né, com Kardec, mas ele fala especificamente e explicitamente da harmonia que organiza o universo e ele explica como, por meio das leis que nós conhecemos já. Então, eu acho que é natural que a gente faça essa associação da beleza vinda dessa harmonia. Que, querendo ou não, né? Deus que está organizando isso tudo. Deus não para um segundo. Então... Doideira, cara. Isso é muito doido, cara. Muito, muito maluco. Quer dizer, tem coisas que se a gente aprofundar, a gente fica meio teté, né? Fica meio maluco, porque também é aquilo, né? É como se você vislumbrasse algo que você não tem. A gente viu também, né? Uns exemplos lá no Leandrini, que quando o cara ia para um patamar que ele não podia estar, ele ficava meio avoado, meio em êxtase, assim, porque ele não tinha aquela capacidade de estar ali, tá ligado? Então ele ficava meio que em êxtase, né? E só para finalizar mesmo, só queria falar que também tem eu gosto de citar muito, que é um experimento que o Leon Denis, na verdade o Stetta falou, né? Quando você toca uma nota em um instrumento que está interligado, né, a uma placa de metal com areia salpicadas, essa nota específica, né, por conta dos hertz, ela forma ela forma desenhos, né, totalmente harmônicos e perfeitos, né, que a gente pôde ver, inclusive na aula que eu mostrei lá, né, a gente viu alguns, né, cara, harmonicamente perfeito, perfeito. E ele fala que esses desenhos são exatamente as vibrações que emanam a partir da arte, né, a partir desse som, a partir dessas vibrações. Ou seja, cara, geometricamente, a geometria está em todo quanto é lugar, inclusive nas músicas e na nossa existência, em nós, em tudo, tá ligado? E é isso que vocês falaram, formando sempre uma harmonia que no final cria isso, né? Cria esse universo, cria a gente, cria as coisas que a gente vive, cria a natureza, cria tudo, né? É a perfeição, cara, não tem o que falar. Muito massa. Depois desse êxtase assim que a gente entrou de subjetividade, a gente vai encerrando. Olha só, eu não entendo. A Maria, ela está com a câmera ligada, mas ela não fala. Ô, meu bem, fala. O que você lembrou? Fala, lembra. Fala pra gente. A gente tem um tempinho para te ouvir. É sempre bom. Não, queria. É porque, né? Então eu lembrei sobre aquele experimento, né, que se fez com a água.
as moléculas de água submetidas à música erudita, à música clássica, né? Elas ganham um formato bem harmônico, né? Bem linear. E como nós somos feitos de muita água, né? Uma porcentagem grande de água, então nós, submetidos também a essa harmonia, né? Também reagimos muito bem. Isso, é importante falarmos isso realmente, porque como somos feitos pela reação, né, de moléculas de água, a gente precisa realmente estar ciente do que a gente, né, tem ouvido e praticado, porque isso realmente se transfere para as outras pessoas. Fala aí, gatão. A título de curiosidade aí, depois quem quiser pesquisar, mas tem alguns estudos científicos que mostram algumas células tumorais que foram expostas à Quinta Sinfonia de Beethoven e essas células morreram após a exposição à sinfonia. Caraca, é sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive, não é a primeira vez que eu escuto isso, né, Dani? Porque você também me falou que a música é uma das coisas, uma das poucas coisas, se não for uma das únicas, eu acho que é das poucas coisas, que conseguem reativar as memórias de pessoas doentes com o mal de Alzheimer, não é isso? Então, assim, realmente, pode falar, Dani. Você que é o especialista. Desculpa, eu não queria tomar o tempo de vocês também, assim, mas só Não, para pode resumir, falar. ela é utilizada no tratamento para demência senil, né? Além do Alzheimer, outros tipos de demência senil. Porque tem uns estudos da Universidade de Oxford que mostram aquele raio-x do cérebro, que eu esqueci, acho que é eletrocefalograma que fala, né? Que mostra que a memória musical ela tá ligada à afetividade, né? Acaba associando um momento, um sentimento àquela música que gera o significado na nossa vida. Então, essas memórias afetivas, elas acabam se organizando em regiões diferentes do cérebro em relação aos outros tipos de memória, né? Então, tem um documentário muito interessante chamado Alive Inside, em inglês, mas tem tradução tem legenda em português, que é um rapaz que leva música para um asilo com idosos com demência senil e boa parte deles retomam a consciência quando escutam músicas que marcaram a vida deles ali. Tem uma senhora que é o primeiro quadro do documentário. É uma senhora que não consegue nem lembrar o nome dela, e aí ela coloca um fone de ouvido e escuta uma música que marcou a infância e a adolescência dela. E de repente, ela começa a contar a história da vida dela, como que a mãe dela brigava com ela quando ela fugia de casa para andar de bicicleta. Então, assim, é muito legal você ver a mudança na fisionomia da pessoa, na fisionomia das pessoas quando elas são expostas a essa vibração, né, que logo se relaciona a essa afetividade, a esse momento único. É incrível, cara. Temos muito a evoluir ainda, sério. E utilizando mais a arte como meio de cura, meio de... que é algo totalmente inovador, cara. Eu, pelo menos, não vejo assim muito na mídia essa questão de arte como meio de cura, né? Acho que tem muito a evoluir ainda. E acho que, só para finalizar, e eu já falei isso umas 5 vezes, mas quando alguns espíritos têm falado que a arte pode vir a ser o quarto aspecto da doutrina espírita, e falam que a arte vai ser o grande modificador para essa guinada do mundo, né? Para passar para o processo de mundo de regeneração, de provas e expiações para regeneração, né? Muitos falam que a arte vai ser esse motor que vai guinar. Acho que não é à toa. É muito, muito perceptível isso. E, inclusive, as coisas que a gente tem ouvido, né, Jordan? Dizer fala, né, que a arte vem sendo falada, um aqui, um belo e bom ali, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tá. É isso, galera. Vou fazer a nossa oração para a gente encerrar aqui o nosso estudo subjetivo hoje, mas que foi muito belo.
E vamos lá, então. E assim, Pai, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, conversando sobre esse tema tão maravilhoso, sobre esse tema que tanto aquece os nossos corações, abre as nossas mentes, nos faz pensar, rever, ter fé, ter coragem de que as coisas podem e irão mudar a partir desse instrumento que é a arte. E nós, como co-criadores e artistas também, temos a responsabilidade de levar essa arte para tanger as cordas mais sutis dos sentimentos humanos, para que essas cordas possam tocar uma harmonia de paz, uma harmonia de amor, de coragem, de fé, para seguir em frente nesses tempos tão difíceis. Nos fortaleça, nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, galera do YouTube. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau! O APA estava lá fora.